Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, é o 99163-7905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você pode acompanhar também nosso programa em tempo real, pode comentar, curtir nossas páginas, compartilhe, que é muito importante para a gente. Bom, e no programa de hoje, gente, hoje 11 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. E hoje nós vamos falar da realização do terceiro encontro Viver com Parkinson, um evento que está se tornando tradição já aqui na Câmara, que vai ser no próximo dia 26 de abril. O objetivo desse evento é conscientizar e passar informações sobre essa doença que acomete, aí estima-se, 1% da população mundial e ainda pouco debatida e muito estigmatizada. Mas para falar desse evento e também dar detalhes de sintomas, causas, tratamento e outras informações, recebo aqui nos estúdios a ativista do Movimento Viver com Parkinson, a Maria Isipato, o psicólogo do Hospital de Base, o Dr. Valdir Carlos Severino Júnior, que também é professor da FAMERP. Recebo o vereador Pedro Roberto, que é autor de uma lei aprovada e sancionada aqui em Rio Preto, que institui a Tulipa Vermelha, né? E daqui a pouquinho a gente também recebe o neurocirurgião Dr. Carlos Rocha, que é coordenador do setor de neurocirurgia do Hospital de Base. Agradeço a todos pela presença. Vou passar primeiro para a Maria para fazer uma abertura aí para a gente, falar um pouquinho do encontro Viver com Parkinson no próximo dia 26 e também da importância do dia de hoje, Maria, o 11 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Parkinson. Obrigado. Eu que agradeço, Alexandre, agradeço a casa, agradeço ao programa X da Questão por você abrir essas portas todo ano. Eu agradeço também aos profissionais que aqui se encontram, né, doutor Valdir, doutor Carlos, acho que daqui a pouco vai estar falando sobre, e ao vereador Pedro Roberto por ter instituído, né, no nosso município, criado essa lei, a qual é de grande importância para nós, portadores da doença. E o projeto Viver com Parkinson, ele vem nesse segmento já há 5 anos, está indo para o 6º, e graças à Escola Legislativa, esse empenho, essa dedicação, nós temos conseguido fomentar para que a causa não morra, para que fale sobre a doença em si. O nosso objetivo é conscientizar, comunicar e levar informações com mais critério e com mais veracidade. Então, hoje, o programa em si tem 2 profissionais aptos para poder falar sobre isso. Muito legal, Maria. Daqui a pouquinho a gente ouve mais a Maria. Eu vou passar para o vereador Pedro Roberto falar um pouquinho da lei dele, o que diz a lei e como surgiu, vereador, a ideia de instituir em Rio Preto a Tulipa Vermelha. Alexandre, é um prazer falar com você, saudar aqui a Maria Isipato, doutor Valdir, já fazer também uma saudação ao doutor Rocha, que vai estar aqui daqui a pouquinho, e já agradecer ao doutor Rocha, porque é uma pessoa que tem assim, se dedicado muito a essa causa, tem participado desde o início. Fica aqui o meu respeito e carinho, minha gratidão ao doutor Rocha também, por toda a contribuição. A gente sempre conta essa história. A Maria, lá atrás, quase mais de 5 anos atrás, ela passou uma mensagem, né? Ela fala querendo falar comigo para tratar desse assunto. E aí eu recebi ela no gabinete e, naquela oportunidade, o primeiro ato foi ela usar a tribuna da Câmara para falar desse assunto. Como você falou, hoje não é tão divulgado. Imagina 5, 6 anos atrás, menos ainda, e aqui em Rio Preto também acontecia isso. E aí a Maria usou a tribuna, falou, deixou todo mundo emocionado, e depois disso aconteceram muitas coisas. Dentre elas, a Câmara tem tido uma participação importante todo ano, divulga o tema,
se envolve, já realizamos vários eventos aqui, como esse que vai acontecer aí no final do mês. E nessas tratativas todas, a Maria sugeriu a aprovação da lei aqui da Tulipa Vermelha, que é uma lei que coloca no calendário do município esse tema, ou seja, obrigatoriamente todo mês de abril de todos os anos ele é debatido. Nós estamos nesse momento com as luzes também, a Câmara está com as luzes aí que simboliza essa luta das pessoas com Parkinson. E a lei tem esse objetivo, de trazer à tona, de colocar esse tema, não só no mês de abril, mas esse tema sempre em debate. A Maria Zipato é essa pessoa que nos impulsiona também, que movimenta outros setores, parceiros, ela vai falar das parcerias. Então, eu digo que quem faz a diferença são as pessoas, né? E ela faz a diferença para as pessoas que estão com Parkinson ou que muitas vezes, né, vocês vão falar daqui a pouquinho, o doutor Valdir vai contribuir muito, o doutor Rocha, da dificuldade do diagnóstico. E é aquela história, quanto antes as pessoas souberem, é muito melhor, né, no sentido do tratamento, de ter possibilidades aí, a gente sabe que não tem a cura, mas de ter uma qualidade de vida melhor. Então, dizer que eu acho que eu faço o meu papel enquanto legislador de ter dado ouvido, né, a Maria Zipato, e eu agradeço a Maria também, que é uma lutadora, e a gente tá com ela sempre caminhando e tentando fazer a nossa parte. Legal, vereador. Agradeço a participação do senhor. Daqui a pouquinho a gente vai ter nessa mesma cadeira o doutor Carlos Rocha aí, que é uma autoridade nesse assunto, para falar com a gente. Vou passar para o doutor Valdir Carlos Severino Júnior, psicólogo, também para fazer a sua introdução. E aí eu já coloco uma questão, doutor, como a psicologia atua com os pacientes com Parkinson? Perfeito, Alexandre. Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. Maria, parabéns mais uma vez. Assim como você a apresentou enquanto uma ativista sobre a causa do Parkinson, esse momento também contempla a sua existência e a sua importância diante dessas discussões, abrindo portas, não só aqui nesse momento, mas em outros eventos em que se fala sobre o assunto e o quão importante é trazer esse conhecimento, assim como foi dito anteriormente, para um diagnóstico precoce. Enquanto uma doença crônica tem todo um percurso a ser corrido em relação à busca do diagnóstico, a busca pelo tratamento, e o tratamento envolve as ações multidisciplinares também. Do ponto de vista emocional, psicológico, são várias mudanças que acometem não só o paciente com Parkinson, mas os familiares em que muda-se a rotina, muda-se a forma de percepção de si e muitas vezes a partir deste momento nós começamos a olhar para as dificuldades que até então não tínhamos e essa dinâmica familiar impactada pode trazer também alguns conflitos nas relações que vai impactar ainda mais em possíveis sintomas ansiosos, depressivos. Então, a psicologia, respondendo a sua pergunta, Alexandre, pode estar presente nesse percurso, no acolhimento ao diagnóstico, no tratamento, também trazendo possibilidades de recursos de enfrentamento dos desafios que são instituídos pela doença, não só para o paciente, mas para os familiares que vão estar envolvidos também, respeitando as limitações cognitivas, emocionais, os recursos que cada pessoa tem para enfrentar. Claro que a Maria tem já esse perfil de personalidade enquanto uma educadora, que sempre esteve ensinando algo e nesse momento foi direcionada pela vida para falar pelo Parkinson e tem esses recursos também para trazer esse conhecimento e a gente vai respeitar cada paciente dentro daquilo que ele tem de possibilidade de recurso de enfrentamento e fortalecer as questões emocionais que estão para todos nós e se também intensificam dentro de uma doença crônica. Até porque eu imagino, né, doutor, o baque que é para uma pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença crônica e que não tem uma cura conhecida ainda, né? E talvez o emocional até contribua para, enfim, agravar sintomas, a velocidade da doença. Perfeito. Esse momento do diagnóstico é um momento muito delicado.
Acho que depois você também tem a possibilidade de fazer um autorrelato, né, Maria? Porque é um percurso grande para que isso aconteça, né? E por mais que o próprio paciente talvez suspeite disso, já tenha dito em alguns momentos, o momento em que isso é concretizado é uma outra realidade. E esse impacto emocional a partir disso tem que ser olhado desde o cuidado dessa comunicação, entendendo as peculiaridades que a pessoa tem para o recebimento dessa informação e, claro, traçando a partir disso um planejamento terapêutico que traga esperança, que olhe para a qualidade de vida presente e que esteja desenhado esse planejamento dentro das possibilidades de cada paciente e dos profissionais que podem ali também contribuir em relação a esse percurso do tratamento. Muito bom, gente. Estamos falando aqui sobre o Dia Mundial da Conscientização do Parkinson e eu vou passar agora a palavra para o Dr. Carlos Rocha, neurocirurgião, coordenador do setor de neurocirurgia do Hospital de Base, entre outras muitas atribuições aí, mas se for ler tudo aqui, não tem tempo. O doutor, queria que o senhor também falasse um pouquinho, enfim, abrindo aí a importância desse dia, mas também já falou-se aqui bastante do diagnóstico precoce. Em que medida o diagnóstico precoce pode contribuir para o tratamento e quais sintomas as pessoas devem... Porque a gente sabe que o Parkinson normalmente aflora já nas pessoas mais idosas, mas pessoa já tem essa predisposição, quais sintomas os adultos, os meio jovens aí, meio adultos, têm que ficar atentos. Obrigado, doutor. Bom, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui ao lado da Maria, uma pessoa que eu a conheço há vários anos, engajada na luta, e nós como profissionais de saúde, nossa missão também é contribuir. O Valdir já conheço também lá da FAMERP, uma pessoa que também aborda muito bem o tema. Eu queria agradecer ao espaço, ao Pedro Roberto, sempre contribuindo com a Escola Legislativa para informar a população. E o seu programa também, acho que é a segunda vez que eu venho, parabenizá-lo pela iniciativa. Realmente é uma doença que é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente. Ela só perde para a doença de Alzheimer. Com o envelhecimento populacional, nós vamos ter aí, acima dos 65 anos, 1% da população, podendo chegar acima de 80 anos, até 3 a 4% da população tendo doença de Parkinson. Só que 85% das pessoas acometem acima de 65 anos. 15% são pessoas mais jovens, que é o caso da Maria, que até para os profissionais da saúde que não estão acostumados com o distúrbio de movimento, podem ter dificuldade de se fazer o diagnóstico. Porque doença de Parkinson é um espectro que envolve uma forma mais tremorigênica, que envolve um tremor de repouso. Aí falando sobre como é que a pessoa pode preocupar se começar a apresentar um tremor de repouso, normalmente de 4 a 8 ciclos por segundo, 4 a 8 Hz. E normalmente ele é unilateral, assimétrico, começa em um dos membros, mais comum o membro superior, mas pode começar pelo membro inferior de forma mais rara, mas também pode acontecer. E com o progredir da doença, pode desenvolver do outro lado. Essa é a forma tremorigênica. A própria população leiga enxerga um tremor como Parkinson. E muitas vezes existem dúvidas diagnósticas, porque existem outras formas de tremor que não são doença de Parkinson. É importante o profissional capacitado avaliar. Muitas vezes pode ser um tremor essencial familiar e não ser a doença de Parkinson. O diagnóstico eminentemente é clínico. Então você vai avaliar, às vezes você não vai ter certeza, vai pedir para o paciente reavaliar dentro de 2 ou 3 meses, e a evolução vai permitir esse diagnóstico. Associado ao tremor, alguns pacientes têm a forma chamada rígido-acinética, que é a rigidez e a lentidão de movimentos, que é a forma mais que a Maria tem, e ela peregrinou até conseguir ter um diagnóstico, porque muitas vezes o paciente vai desenvolvendo uma rigidez do corpo, uma lentidão de movimentos, muitas vezes tem sintomas não motores, que são depressão, ansiedade, e é muito confundido, queixa de dores, dificuldade de movimentar o ombro, acha que é um problema de coluna. Então chega para a gente de uma forma meio já tendo rodado em outros especialistas, mas não relacionando todos os sintomas a uma mesma síndrome parkinsoniana. De forma, para simplificar, você tem tremor de repouso unilateral, rigidez na movimentação e lentidão de movimentos. Pelos critérios do Banco de Saúde de Londres, que são os critérios clínicos mundialmente aceitos, você tem que ter a lentidão de movimentos associados ao tremor ou à rigidez para você fazer o diagnóstico de provável Parkinson. Tá? E só um adendo, eu sou cuidador do setor de neurocirurgia funcional.
Nós temos o Serviço do Hospital de Brás, é um dos maiores serviços de neurocirurgia do país. Nós temos uma área que é a neurocirurgia funcional, que trata desordens do movimento, epilepsia. Essa área eu sou o coordenador. Tem um colega nosso, Dr. Johnny, que é o coordenador geral. E tem várias áreas, tem coordenadores, porque realmente o serviço é muito grande. E temos o privilégio de hospital de base desde do começo da nossa carreira profissional. Nós fizemos nossa formação lá e depois fomos complementar fora do país. Eles nos apoiaram no nosso projeto de cirurgia de Parkinson. E ano que vem nós vamos fazer 15 anos que a gente faz cirurgia de Parkinson em Rio Preto. E realmente é um dos hospitais do país que tem, assim, iniciou mais cedo esse programa de cirurgia e se mantém ainda até hoje fazendo uma parcela de seus pacientes pelo SUS, que é uma coisa que é difícil fazer essa cirurgia no SUS hoje no país. Então, preenchendo os critérios clínicos, todo paciente consegue ser operado pelo SUS, que é uma coisa interessante e não é todo lugar no país que isso acontece. Perfeito. Rio Preto, mais uma vez, na vanguarda da medicina, né? Eu posso te dizer que a Câmara aqui, fazendo um elogio ao Dr. Pedro novamente, com a Escola Legislativa, faz um trabalho excepcional e conseguiu realmente levantar essa bandeira da doença de Parkinson. Não são todas as cidades que têm essa maturidade. Nós temos na Prefeitura Centro do Idoso, que é um colega nosso, que é o neurologista, o Fábio Nazaré, que vai estar presente nesse evento do dia 26, que infelizmente eu não vou estar, que eu vou estar um compromisso em Brasília. Eu lamento não estar presente, porque realmente já vi a casa cheia aqui, com 250 pessoas no evento, pacientes e familiares, e realmente é uma doença que tem um impacto, um estigma social muito grande, afeta muito a qualidade de vida do paciente, do cuidador, então causa perda de produtividade, muitos pacientes se aposentam, isso gera um custo pessoal e social muito grande. Então, trabalhar centrado no paciente, visando a melhoria motora e dos sintomas não motores, com foco na qualidade de vida atual, achei fantástico a sua colocação. Eu acho que é o nosso norte mesmo, de tratar os pacientes parkinsonianos individualizado, porque cada paciente tem um espectro de sintomas, nenhum paciente é igual ao outro. Alguns acomodam mais o tremor, outros mais a rigidez, alguns têm distúrbio do sono. A constipação intestinal muitas vezes acontece e atrapalha a ação dos remédios e muitas vezes não é relacionada, mas ela é uma decorrente muitas vezes da evolução da doença com alteração dos neurônios ali intestinais. Então tem toda uma progressão lenta da doença que vai tendo sintomas que muitas vezes não são relacionados à doença e são parte dos sintomas que a gente chama de não motores da doença. O que é os sintomas motores a gente vê, o tremor, a rigidez, então. Outras coisas a gente tem que fazer uma anamnese, que é uma conversa com o profissional, e ele vai ter que ir pontuando, você sente isso, sente aquilo. Aí a pessoa, nossa, eu sinto isso, nunca relacionei, mas eu tenho intestino preso. Aí eu tenho problemas no sono, às vezes eu tenho pesadelos, eu grito à noite, faço movimentos durante o sono. Isso muitas vezes, se você não pergunta objetivamente, a pessoa nem te relata durante a consulta. Nem se atenta, né? E você, às vezes, com uma medicação, com uma orientação, você pode melhorar a qualidade de vida do sono dessa pessoa, isso vai impactar bastante. E, para terminar o raciocínio, o diagnóstico precoce é importante porque você vai dar o tratamento adequado para o paciente. E você tem medidas não farmacológicas de reabilitação física, atividade física, já está comprovado que faz com que a doença evolua de forma mais lenta. Então, se você institui um programa centrado no paciente, inserindo uma boa alimentação, atividades físicas, bom sono, fazendo todo esse equilíbrio da vida da pessoa, você consegue muitas vezes que a doença evolua de forma mais suave. Você tem variações genéticas, as pessoas têm predisposições genéticas, vários genes que podem estar associado ao ambiente que a gente se expõe a alguns contaminantes, uso de agrotóxicos, a pessoa comer alimentos mais orgânicos. Então você pode fazer uma série de mudanças, o uso de alguns probióticos, tem algumas evidências mostrando que podem melhorar a função intestinal e também melhora a parkinsoniana. Recentemente saiu na mídia jogar ping-pong. O pessoal do Luci Montoro fez na reabilitação com ping-pong alguns pacientes nossos com resultado interessante. Então, atividade alternada, física. Então, são várias coisas que podem ser feitas na reabilitação da marcha, a fonoterapia precoce, que a pessoa vai morrer não do Parkinson, mas sim de uma disfagia relacionada à doença, vai ter uma pneumonia, vai ter um desequilíbrio, vai ter uma queda. Então, todo esse tratamento precoce, durante a fase toda a evolução da doença, vai fazer com que ele chegue, depois de 20, 30 anos, numa condição melhor. Tenha melhor qualidade de vida, tendo menores complicações relacionadas à doença. Se prepara ao longo do tempo, né, doutora? Sim, e nesse meio de tempo,
pode surgir tratamentos novos que vão mostrar uma eficácia ainda melhor. Infelizmente, hoje ainda o tratamento ainda é levodopa, que desde 1967 foi descoberta, ainda é uma reposição da dopamina, que para de ser produzida no cérebro, associada a outros remédios que têm uma função que se assemelham à dopamina e também fazem com que essa dopamina seja mais tempo exposta para os neurônios, associado a alguns medicamentos que têm ações complementares, mas ainda o carro-chefe ainda é o tratamento medicamentoso. De 5 a 10% dos pacientes com evolução, depois de 10 a 15 anos de tratamento, vão desenvolver complicações relacionadas ao tratamento. Aí você pode, em casos selecionados, oferecer a cirurgia. Aí eu faço um adendo também para a psicologia. A FAMERP tem uma tese de doutorado de uma grande amiga nossa, a doutora Karina, sobre avaliação neuropsicológica na pré-operatório desses pacientes. Então, muitas vezes você usa a neuropsicologia porque um dos critérios de exclusão é você ter alterações cognitivas severas, um início de demência, que infelizmente, como é uma doença neurodegenerativa progressiva, depois de 10 anos, 20 a 30% vão ter um declínio cognitivo, vão ter uma perda cognitiva, principalmente os mais idosos. E muitas vezes, você não pode operar porque já tem algum desses indícios que a pessoa possa estar desenvolvendo uma demência associada ao Parkinson. Então, uma doença que lá na sua evolução final pode ter sintomas de demência que se assemelham em alguns aspectos na doença de Alzheimer, mas de uma evolução um pouco diferente, mas tem características similares. Então, é muito importante a equipe multidisciplinar. Aqui está representando a equipe multidisciplinar um psicólogo, mas a fonoaudióloga, a fisioterapeuta, o educador físico, o nutricionista, assistente social, os ativistas fazem um papel fundamental na propagação das informações de qualidade. Hoje nós vivemos uma era de muitas fake news e muitas notícias, às vezes, miraculosas, né? Então, pessoas que postam conteúdos de qualidade, isso nas redes sociais, são muito importantes para a conscientização da população. E parabenizar mais uma vez o seu programa pelo espaço no mês de abril e a Prefeitura, a Câmara, por ter aprovado essa lei, né, legislativo, né, dando colocando isso no calendário, né, de Rio Preto, mais uma vez mostrando a vanguarda que Rio Preto tem nas questões de saúde, que isso carrega desde os primórdios aí da Faculdade de Medicina e a medicina em Rio Preto tem uma tradição secular. Já a Sociedade de Medicina e Cirurgia, eu quero fazer um adendo também, vai promover no sábado agora também um evento pelo Dr. Fábio, que é o coordenador científico da Sociedade de Medicina, vai promover um evento onde vai falar um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, ele e eu também vou falar alguma coisa sobre a cirurgia. É um evento beneficente, vai doar 1 quilo de alimento, a sociedade vai doar para uma instituição de caridade. Então, se quem tiver interesse, se você me permitir esse espaço falar sobre isso, é mais um dos eventos que estão programados dentro do mês de abril, para informação da população. É aberto à população, a pacientes e familiares, é só 1 quilo de alimento não perecível. Quem tiver interesse, entrar em contato na Sociedade de Medicina e Cirurgia, que é limitado por conta de só o espaço, acho que são 80 ou 90 lugares, então é mais por isso que a gente pede para fazer a inscrição. Perfeito, eu ia comentar disso, falar que além do evento do próximo dia 26 na Câmara, nesse sábado, dia 13, também vai ter um evento na Sociedade de Medicina de Rio Preto, também para passar informação, levar informação. Antes de eu voltar para a Maria, para ela fazer o testemunho dela, que o doutor Valdir falou, eu queria uma questão com o senhor. O diagnóstico é eminentemente clínico? Eu pergunto porque eu vi uma reportagem ontem, não sei se foi na Folha ou em algum outro jornal, que a USP de São Carlos está desenvolvendo um sensor, não sei se é um aplicativo, um aparelho, enfim, que faz identifica o Parkinson em 3 minutos. Queria saber se isso é possível, é verdade isso? Essa matéria especificamente eu não vi. De uma semana complicada, eu até vou me inteirar para poder falar com propriedade. Mas você tem um tremor característico de 4 a 8 Hz. Você tem o Google desenvolveu um relógio, o Emma Watch, foi falado há algum tempo atrás, que faz uma modulação do tremor. Então, não sei se é algum sensor relacionado à captação desse tremor de 4 a 8 Hz que pode nos ajudar a fazer um indicativo, né? Que o tremor é do característica parkinsoniana. Mas você tem o diagnóstico clínico sendo o padrão ouro, né? O diagnóstico clínico de Parkinson, a resposta à levodopa, o paciente toma medicamento e melhora, não tem nenhuma outra doença que, sem ser a doença de Parkinson, que, exceto algumas distonias que são dopas responsivas, que é um grupo de doenças um pouco diferente, que a pessoa toma a medicação e melhora com a levodopa.
Então você acaba iniciando o tratamento e vê a melhora. Mas você tem alguns exames de imagem, como cintilografia com TRODAT, que custa um pouco mais caro, que em casos duvidosos, entre tremor essencial e Parkinson, pacientes mais jovens, você pode fazer isso. E no pessoal da USP São Paulo tem um trabalho com ultrassom, vendo a ecogenicidade da substância negra. São exames complementares, mas o diagnóstico básico ainda é clínico. A experiência do neurologista, do colega especialista em desenvolvimento ainda é muito importante para fazer a hipótese clínica e aí, se houver alguma necessidade, complementar com esses exames. Mas todos esses estudos, o pessoal de São Carlos, da Federal de São Carlos, da UFSCar, que fizeram esse estudo no exercício, eles têm uma linha de pesquisa muito interessante no Parkinson, eles têm publicado vários artigos muito interessantes. Essa questão da evidência na relação ao exercício, foi o pessoal de lá que publicou e foi bem divulgado pela agência FAPESP, pessoal, porque realmente é um pessoal que está desenvolvendo uma pesquisa de ponta, né? Muito bom, gente. Está aí o Dr. Carlos Rocha dando uma aula aqui para a gente. Eu quero ouvir a Maria. Maria, eu vou tomar a liberdade de te perguntar com quantos anos você recebeu o diagnóstico e como é que foi a tua reação, como disse o doutor, você precisou de ajuda de um psicólogo, tem um acompanhamento psicológico até hoje, e a importância desse acompanhamento na caminhada. Bom, Alexandre, mais uma vez, antes de dar início ao meu testemunho, eu queria agradecer mais uma vez a 2 profissionais assim, humanos, né? E no início do diagnóstico, acho que a primeira coisa que o profissional tem que ter é o atendimento humanizado, porque o paciente ele já chega sem a informação coerente do que está acontecendo com ele. Ele foi buscar por informações. No primeiro momento, tive a avaliação, não posso dizer que foi incorreta, mas eu acho que não estava pronto naquele momento. Então, fiz um tratamento por mais ou menos uns 8 meses, como se fosse fibromialgia e falta de força muscular. E esse profissional, eu acho que faltou um pouco do toque, né, dessa avaliação mais criteriosa. Eu acho que pelo fato de eu ter 33 anos naquela época, 36 anos, que foi fechado o diagnóstico, mas meus sintomas começaram mais antes. Então, 33, mais ou menos, já tinha aqueles sintomas de falta de... A minha mobilidade já estava comprometida, a micrografia, o sono. Então, tinha vários fatores mas jamais imaginei que poderia ser o Parkinson. E foi num momento um momento assim que eu fiquei exposta, né, numa concessionária, e a minha irmã falou assim, você não pode ficar desse jeito. Eu não consegui assinar a documentação. E aquele dia eu busquei por ajuda. Mas o que me deixou, assim, que me levou para uma avaliação mais criteriosa foi um exame. Mas esse exame, quando eu cheguei no consultório da médica, ela falou assim, o que você tem, esse exame não mostra. Então, pela minha marcha, pelo meu caminho, ela fez as observações, retornei ao profissional, mas eu esperava mais orientações. E foi falta de informação. Hoje, graças a Deus, assim, Rio Preto avançou muito nessa questão da dinâmica da divulgação e também do atendimento. E quando a gente encontra com profissionais que realmente estão dispostos, né, a acolher esse paciente da melhor forma possível, que eu falo assim, eu sei que o doutor não gosta que eu falo, mas eu vou falar, viu, doutor? O doutor Rocha, o doutor Valdir e outros profissionais que eu tenho aqui em Rio Preto, é diferenciado, então o tratamento é humanizado. Nem todas as pessoas têm acesso a um tratamento, igual você falou, Rio Preto está avançou muito, graças a Deus, porque tem pessoas que abrem portas. No caso, a Câmara Municipal, a Escola Legislativa, parcerias, a imprensa, você, com o seu programa, a segunda ou terceiro ano consecutivo que a gente está aqui falando sobre a doença, isso é fundamental para que não aconteça com o paciente a mesma coisa que aconteceu. Não vejo como algo ruim, muito pelo contrário. Foi o que me levou para a questão da causa, para buscar por informações. O impacto foi grande, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre falo para as pessoas, não deixe que um diagnóstico sentencie sua vida, se limitem. Busque por informações coerentes, que são verdadeiras. É o que o doutor falou, as fake news é algo que está, tipo assim, dificultando o trabalho dos profissionais hoje. Dificilmente você vai encontrar conteúdos que são tão relevantes quanto esse programa de hoje. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que dar mais engajamento para essas situações, para que outras pessoas também não se percam nesse caminho. Porque quando o paciente sai do consultório, ele sai totalmente disperso, sem perspectiva de vida, né? E, assim, para não chegar num quadro depressivo, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, mas nem todo mundo tem acesso a essa equipe. Dificilmente, nem toda cidade avançou como Rio Preto. E eu quero agradecer imensamente às pessoas que realmente falam da Maria, mas a Maria simplesmente foi uma sementinha. Sem o apoio de vocês, seria impossível que a causa ganhasse força. Está aí a Maria Isipato. Doutor Valdir, o psicólogo,
ele, além do tratamento emocional tal, ele colabora com o tratamento físico também, ou uma coisa é reflexo da outra? Olha que interessante a pergunta, né? O Dr. Carlos Rocha colocou para a gente os sintomas não motores. E entre eles, nós também temos no paciente um prejuízo no que nós chamamos de funções executivas, que são as capacidades do dia a dia de atenção, memória, resolução de problema, organização perceptual. Então, quando nós temos, além desse impacto que pode vir para questões de tristeza, sintomas depressivos, nós vamos ter um outro caminho muito amplo de estimulações cognitivas, reabilitações cognitivas, que vem de encontro, assim como foi dito, né, essa pesquisa sobre o ping-pong, que é muito interessante, né, que é uma atividade física que também estimula de forma psicológica, dentro dessa estimulação cognitiva, uma reabilitação cognitiva, em que o psicólogo, então, pode sim trabalhar em conjunto. Hoje, alguns centros permitem essas parcerias das equipes trabalhando de forma transdisciplinar, que é quando eu tenho um profissional, por exemplo, o fisioterapeuta, junto com o psicólogo, os dois no mesmo momento fazendo uma intervenção. Esses profissionais que compõem a equipe fazendo, então, essa abordagem transdisciplinar que vai contemplar não só os aspectos motores, mas os aspectos cognitivos. Então, nós temos muitas possibilidades além da questão de sintomas depressivos ou o próprio transtorno de adaptação, que pode ser uma comorbidade em relação ao diagnóstico, falando das questões emocionais, mas vindo de encontro para essas questões de incentivar e reabilitar também as funções executivas. Tanto o Dr. Valdir quanto o Dr. Rocha tem até uma pergunta que foi levantada aqui pelo nosso cinegrafista Eude Russo, se pequenos exercícios no dia a dia, como trocar a mão esquerda pela direita, ou ao contrário, se a pessoa é destra, trocar a direita pela esquerda para escovar os dentes, esse tipo de rotina diária, isso pode ter algum benefício, enfim, na prática? Existem alguns pesquisadores que defendem fazer atividades alternadas e algumas linhas de pesquisa que mostram que pode ter alguma melhora cognitiva. Você tem dois hemisférios e você consegue, às vezes, estar escrevendo uma coisa, pensando em outra e falando outra. Algumas pessoas não conseguem, às vezes tem mais dificuldade de tem que fazer o foco em uma coisa só. Nós estamos expostos hoje em dia a muitas tecnologias, a questão do smartphone, nós estamos muito multitarefas hoje em dia. E hoje em dia o cérebro anda muito acelerado. Então, até isso tem dado alguns problemas. Até, se você quiser abordar a parte psicológica, as pessoas gera mais ansiedade fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, pequenos exercícios podem ser feitos mas é dentro de uma mudança de estilo global. Exercício físico de força, treino resistido, isso melhora. Tem alguns estudos que mostram, isso foi demonstrado também, que você treinar a perna diminui o risco de você ter demência no futuro. Isso foi bem veiculado na mídia, que conseguiram mostrar que você fazer um treino de força muscular nas pernas impacta lá no envelhecimento se você vai ter Alzheimer ou não. Então, são vários fatores que você tem que intervir, não é só alimentação, na verdade é um estilo de vida que envolve alimentação, evitar radicais livres com relação à inflamação, né? Essas doenças todas neurodegenerativas têm algum grau de inflamação. Então, alimentação, então tem linhas que preconizam alimentação, dieta mediterrânea, assim, anti-inflamatórios, tal, atividades físicas, atividades alternadas, e você dentro da reabilitação cognitiva você pode trabalhar muito atenção alternada, atenção sustentada. Acho que o doutor é mais a área dele para comentar, mas a gente estimula sim fazer atividades alternadas. Não vai fazer, né? Não, vai ser bom. Quanto mais atividade fizer, melhor. O cérebro não cansa, a não ser se for feito de forma com pressão. Se for uma coisa prazerosa, uma atividade física, fazer várias atividades, vai ser muito positivo. Perfeito. Acho que complementando essa questão, né, a importância de fazer exercício para o cérebro. Nós comparamos dessa forma, né? Da mesma maneira que o exercício físico vai trazer benefícios, esses exercícios de atividades alternadas e até mesmo buscar outras informações, sair um pouco daquilo que se vive, daquilo que se vê a todo momento, enquanto uma distração cognitiva. Quando eu vou aprender ou ler algum outro assunto que necessariamente no dia a dia eu não tenho contato,
momento, eu também vou produzir esse momento dentro da minha estimulação cognitiva fatores positivos, não só trazendo de novo as questões emocionais, a necessidade que a gente tem sempre de se reinventar dentro daquilo que a gente vive e também alternando para sustentar as atenções, esses prejuízos atencionais, não só dentro da doença do Parkinson, assim como foi colocado, mas para toda a sociedade imediatista que a gente vive hoje. Então, a tecnologia trouxe muito esse consumo enfreado, que nós temos acesso a muitas informações ao mesmo momento, e traz para a gente também essa facilidade de acesso à comunicação e acesso a outros assuntos. Então, vamos usar o benefício, então, da tecnologia para também pesquisar sobre outras coisas, sair um pouco daquilo que a gente vive no cotidiano, e aí inclui, como foi dito por você, Alexandre, atividades básicas de vida do dia a dia que podem ser feitas de uma outra forma, um caminho que eu faço diferente para chegar em determinado local, alguma atividade em casa que eu possa inverter ali dentro da possibilidade que eu já fazia, que com certeza pode trazer esse benefício para a gente também, não só para a doença do Parkinson, mas para todas as pessoas que estão nesse processo de envelhecimento. Muito bom. Bom, gente, estamos fazendo um programa especial hoje, 11 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Parkinson, levando informação aí sobre, enfim, essa doença. Doutor Rocha, tem uma outra reportagem hoje na Folha de São Paulo, conta a história do, vou até citar aqui, está na Folha, Carlos Alberto Palheta, começou há pouco mais de 4 anos, sentir os sintomas de Parkinson, sentia rigidez na coluna cervical, depois passou a sentir no lado direito do lábio, e que há 6 meses o Carlos começou o tratamento com uma técnica de neuromodulação não invasiva chamada de estimulação magnética transcraniana, comprovadamente eficaz contra a depressão, mas que recentemente tem chamado a atenção pelos resultados em pacientes com a doença. O Parkinson gera degradação dos neurônios, que produzem uma substância chamada dopamina, né, importante para os movimentos e para as emoções. E esse tratamento envolve a estimulação de áreas nos cérebros que controlam a fala, afetados pela doença. Com equipamento no couro cabeludo do paciente, sem intervenção cirúrgica, é possível estimular áreas que estão disfuncionais. Isso é promissor? Tem algum... É uma linha de pesquisa que já tem evidência aprovada para de tratamento de depressão. O cérebro tem várias áreas corticais, cada uma delas responsável por algum tipo de situação. Lado esquerdo, região da fala, região frontal, região mais de interpretação. Você tem a área motora suplementar, e essa linha, você tem tanto a estimulação não invasiva, que é a chamada TMS, do inglês Transcranial Magnetic Stimulation, que é a estimulação magnética transcraniana, uma bobina que faz um pulso eletromagnético e causa uma despolarização dos neurônios, e como se você estivesse fazendo um estímulo elétrico, e desencadeia um potencial de ação nos neurônios e ativa algumas vias relacionadas à movimentação, e alguns estudos mostram alguns benefícios na questão da doença, porque ele, na verdade, o que acontece com a falta da dopamina, de uma forma mais simplista, é que existe uma rede de neurônios que controla o movimento, e ela depende da dopamina para esse controle ser feito adequadamente. Quando você tem a falta da dopamina, essa rede fica disfuncional. É como se fosse um curto-circuito, vamos dizer assim. E você fazendo o uso da medicação de forma correta, restabelecendo, você controla o curto-circuito. Em caso onde só o remédio não está resolvendo, você pode fazer a estimulação cerebral elétrica profunda, que é a cirurgia, chamada DBS, Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda em português. Em inglês, Deep Brain Stimulation, que é o DBS que o pessoal fala. Então, você consegue modular essa via de forma invasiva. A TMS é uma forma não invasiva de você tentar modular essa via também. Você pode fazer tanto o TMS quanto o TDCS, que é o Transcranial Direct Stimulation, a estimulação por corrente direta. São 2 linhas de pesquisa que têm avançado. Já mostraram em algumas doenças psiquiátricas, como a depressão, tem até aprovação, né, codificação para fazer esse tratamento. E no Parkinson tem dado, como se diz, juntamente com o tratamento medicamentoso, uma esperança não invasiva, porque você não precisa fazer corte, você estimula de forma extracraniana uma corrente magnética. Essa corrente magnética ela é focalizada, ela acaba desencadeando no neurônio um disparo e tenta modular essa via. Então essa é a ideia, fazer uma modulação não invasiva.
como não é uma coisa que você consegue andar com uma bobina de TMS em cima da sua cabeça, é um tratamento que você faz em sessões de minutos, algumas vezes na semana, e os estudos têm demonstrado. Como é um procedimento que você consegue fazer, faz um estralozinho na hora que faz a corrente magnética, você consegue fazer o que chama de sham, que é o estudo duplo cego. Nem a pessoa que está aplicando, nem o paciente sabe que está recebendo o estímulo, verdadeiro ou não. Você consegue, como não é uma coisa invasiva, não tem corte, fazer estudos muito bem desenhados que você consegue demonstrar que realmente é eficaz. É difícil, às vezes, você fazer uma cirurgia num, e como é que você não faz no outro paciente? Então, você não tem como fazer um estudo chamado duplamente encoberto. Como é uma tecnologia não invasiva e que você consegue fazer o sham, que é uma estimulação fake, né? Parece que está sendo estimulado, mas não está, você consegue comparar dois grupos, eticamente é uma coisa que é permitido fazer, e você consegue ter um grau de evidência maior quando você tem um estudo duplo cego. Nem o profissional que está aplicando, nem o paciente sabe se ele está recebendo. Então, os estudos têm caminhado bastante, não só em distúrbio de movimento, em várias outras desordens neurológicas com a estimulação magnética. É um território bem promissor, já existe em Rio Preto algumas clínicas que estão trabalhando com isso. É interessante, ainda não é disponível para tudo. Na reabilitação de AVC já tem algumas coisas também. São várias coisas que são promissoras, sim. Muito bom. Queria que o senhor falasse também sobre uma outra pesquisa que eu li, que aquele medicamento para diabetes, a lisxisenatida, poderia desacelerar os sintomas. Tem? Então, essa família de medicações que são usadas para diabetes e para tratamento de obesidade, esses inibidores, eles têm uma ação que pode fazer com que a doença evolua de forma mais controlada. Desacelerar, né? O controle da glicemia faz com que haja uma diminuição da glicação e tem um efeito menos inflamatório. A doença de Parkinson, ela acaba depositando uma proteína no neurônio, que é chamada alfa-sinucleína, que ela acaba degenerando e o neurônio morre. Então, existem vários mecanismos de estresse oxidativo, mecanismos intracelulares ali, que várias moléculas podem interferir, fazendo com que a degeneração diminua de intensidade. Essa molécula parece que tem algum benefício nesse sentido. Muito bom. E por último aqui, doutor, eu estava dando umas pesquisadas aí, transplante de fezes. Tem fundamento isso? Porque à primeira vista é estranho assim, né? Isso é, na verdade, a questão da microbiota intestinal. Por isso que, não sei se você lembra que no começo eu falei que alguns tratamentos com probióticos, alguns lactobacilos acidófilos têm demonstrado algum benefício. Tem um neuropatologista chamado Braak, que tem uma teoria, que ele fazendo autópsias, ele começou a perceber os corpos de Levy, que é um marcador anatomopatológico, quando o patologista pega o tecido, põe na lâmina do microscópio e vê. São essas inclusões no citoplasma da célula, que é dentro da célula nervosa, que formam esses corpos de Levy, que é um marcador anatomopatológico da doença de Parkinson. Ele começou a perceber que muitas vezes a doença começa pelo intestino, então você vai ter neurônios ali na região do intestino com esses corpos de Levy. Com o passar do tempo, esses neurônios ascendem pelo nervo vago, a região do tronco encefálico, aí chega na região do bulbo olfatório, começa a perder o olfato, e aí já na fase 3 e 4 que entra na parte do sistema onde a substância negra do mesencéfalo que produz a dopamina, que aí aparecem os sintomas motores. Então são chamados sintomas pré-motores, que podem fazer parte do espectro de Parkinson. Por que isso é importante? Porque existe uma série de intervenções na fase pré-sintomática, pré-motora, que os médicos estão tentando fazer para fazer com que a doença não evolua para a fase motora, ou até mesmo se evoluir de forma mais lenta e mais suave. Então, essa tentativa de transplante de microbiota intestinal seria mais nesse sentido. Nós temos bactérias no intestino que nos ajudam de várias formas. Então, seria mais nesse sentido. Por mais bizarro que pareça, são linhas de pesquisa tentando atuar nessa microbiota intestinal, fazendo com que melhore vários aspectos aí. Ainda estamos num longo caminho, mas são coisas que devem ser valorizadas. A pesquisa tem que existir, né? Sim, porque quem sabe surge uma coisa que seja modificadora da doença. Que hoje ainda, apesar de termos desde 1967 a levodopa como carro-chefe, várias pesquisas foram tentadas. Foi tentado até transplante de células fetais
do mesencéfalo, ali na região onde tem a substância negra, transplantar e colocar células nas pessoas parkinsonianas, mas não teve resultado satisfatório. Então, tem várias coisas que foram tentadas que ainda não demonstraram um resultado significativo. Mas é importante os pesquisadores continuarem, porque é uma doença muito prevalente, impactante, e quem é jovem, conviver 30 anos com uma doença é progressiva, é um fardo, é uma missão, né? Dependendo de como você encara, né, as doenças. Aí é uma questão mais filosófica, espiritual. Sim. Cada um tem a sua, né? E eu acho que nós profissionais temos que estar, como somos instrumentos, bem preparados, afiados para tentar fazer o melhor. Nem sempre a gente consegue fazer o que a gente gostaria, que é a cura. Quando a gente não puder fazer a cura, a gente tenta fazer o controle. Se não for fazer o controle, a gente faz o conforto do paciente. Tá? Então essa é a nossa filosofia, que vem desde os primórdios da medicina e do Hipócrates, na Grécia, pai da medicina. Nós temos que tentar fazer o que for possível para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Sem porque, dúvida. Infelizmente, cura nós não podemos prometer. Ainda não. Doutor, só para esclarecer quem está nos ouvindo e talvez não tenha informação, existe uma causa para o Parkinson? Ela é uma doença que é gerada por um fator externo ou a pessoa já nasce predestinada a desenvolver essa doença? O que é mais correto dizer é que a doença é multifatorial, onde envolve na etiopatogenia, quer dizer, no surgimento dela, fatores genéticos que a pessoa carrega. Existe uma infinidade, há 17, 18 genes que já foram estudados, que são, mais associados à doença e manifestam algumas vezes formas mais severas, formas familiares. Aí você tem aí 10 a 15% da população que você tem na família vários casos. Você tem, quando um parente de primeiro grau tem Parkinson, você tem um pouquinho mais de chance de ter Parkinson. Só que é uma predisposição genética associada aos contaminantes que nós temos no ambiente. Agrotóxicos, metais pesados já estão associados a desenvolvimento de Parkinson. Mas eles estão expostos no ambiente. Nós estamos expostos porque só a Maria desenvolveu, porque existe uma predisposição genética associada à exposição do ambiente. É na pessoa suscetível, ela desenvolve o início do processo de neurodegeneração. Alguns doentes com 10 anos estão muito bem, uma degeneração mais lenta, outros com 10 anos estão muito acometidos. Isso varia também conforme a expressão que a doença tem para cada um. A gente fala que é um espectro, que tem pacientes parkinsonianos que são muito rígidos, acinéticos, não tremem, e outros que tremem e tem uma doença às vezes de evolução mais suave, só com tremor bem predominante, mas de evolução mais longa, quase sem rigidez. É a mesma doença, porém tem extremos assim dentro de um espectro de manifestações clínicas possíveis. Perfeito. Bom, gente, caminhando aqui para o final, acho que bastante informação importante, relevante aí, ainda mais nesse dia 11 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Parkinson. Lembrando que nesse sábado, dia 13, o Dr. Carlos Rocha, junto com outros especialistas, o Dr. Fábio Nazaré, né, lá na Sociedade de Medicina, e no dia 26, aqui na Câmara Municipal. Maria, para a gente encerrar, depois a gente termina com o Dr. Valdir encerrando, está em debate no Congresso uma nova política de atenção integral aos pacientes do Parkinson pelo SUS, para que o SUS forneça toda essa rede, como já disseram, multidisciplinar de atendimento. Em Rio Preto a gente tem já, como a gente falou, Rio Preto sempre à frente, a gente tem uma boa rede pública, né? Privado a gente sabe que é de excelência, mas a gente tem um atendimento humano no SUS de Rio Preto. O doutor Rocha vai conseguir confirmar comigo, mas tem um espaço, né, doutor? Esse hospital... Eu posso falar que tem o Hospital do Centro do Idoso, a Prefeitura faz um trabalho bem interessante com geriatras, equipe multidisciplinar. É realmente um trabalho de referência. O Fábio, um bom tempo, coordenou essa parte lá. Eu posso dizer que funciona muito bem. Tem o Hospital Escola, com o Hospital de Base, que pega bastante a nossa regional de saúde, que também você tem um ambulatório clínico, um ambulatório de cirurgia, onde é feito um tratamento de excelência. Então, acho que Rio Preto tem, é claro que sempre há espaço para melhorar, como se nós temos tentado sempre, que possível, sugerir, orientar,
Mas eu acho que nós já temos uma condição diferenciada se comparado no ambiente Estado de São Paulo e no ambiente Brasil. Rio Preto realmente é uma referência e nós temos aí muitos pontos positivos. Sempre podemos melhorar, mas eu acredito que nós temos uma gestão de saúde que funciona relativamente bem. Muitos medicamentos são fornecidos pela rede municipal, no posto de saúde, alguns na rede estadual, pela farmácia de alto custo. Tem algumas dificuldades, às vezes falta alguma coisa, mas no geral os medicamentos que seriam às vezes um volume grande de medicamentos com custo elevado são subsidiados ou pela farmácia popular, ou pelo alto custo, ou pelo posto de saúde. Então, assim, a acessibilidade a tratamento medicamentoso vai bem. A equipe multidisciplinar precisaria às vezes aumentar a quantidade, fazer centros maiores. Rio Preto está ficando grande, fazer mais centros como esse para replicar, descentralizar um pouco para facilitar o acesso, porque em fases mais avançadas é difícil a mobilidade de alguns pacientes. Tem centro de reabilitação bom, a RCD, a Luci Montoro, do próprio centro de reabilitação da prefeitura. São vários locais possíveis, né? Fazer uma coordenação integrada aí é fundamental. Perfeito, doutor. Eu passei para o doutor Rocha, acho que ele tinha mais propriedade para falar sobre o assunto. E quando o doutor cita a RCD, também é uma parceira do Viver com Parkinson, é um lugar que está ampliando para poder receber pacientes para reabilitação. Então, assim, eu queria até agradecer na pessoa da Adriana e do Éder por estar abrindo essas portas para receber pacientes também que são portadores da doença. E acredito que no segmento saúde, Rio Preto tem avançado muito, tem muito que aprimorar, fazer algumas junções, divulgar mais os espaços, né, que tem para atendimento. Poucas pessoas sabem desses espaços. Então, acho que estamos no caminho certo. Como paciente, eu tenho caminhado, assim, buscado por informações e preocupado com essa questão de como essas informações chegam para as pessoas que estão recebendo esse diagnóstico. E eu queria que, de forma que já está finalizando, agradecer imensamente a você, Alexandre, ao doutor, os dois doutores, pelo espaço. Eu estou chorando mesmo, mas para nós eu estou falando como paciente, é fundamental. Então, para mim, esse programa é algo eficaz, é um atendimento clínico de forma ao vivo, né? Então, assim, todas as pessoas que receberam essas informações, eu tenho certeza que eu vou falar como paciente, doutor, tem informações que o senhor colocou aqui hoje para nós, e você também foi buscar pesquisar, que eu não sabia. São tratamentos que estão acontecendo, que a Maria não sabia e passou a saber agora. Então, assim, eu acho que é fundamental que esses espaços sejam abertos e que os tratamentos também sejam ampliados, igual o doutor falou, que aumente mais essa possibilidade de acolher esses pacientes. Então, muito obrigada. Tenho certeza que hoje foi um dia especial. Obrigado você, Maria. Obrigado, boa sorte. Reafirmando o convite dia 26 aqui na Câmara, dia 13 na Sociedade. Quero agradecer ao Dr. Carlos. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, que eu vou passar para o Dr. Valdir encerrar, deixar uma mensagem aí para a gente, para a Maria, que se emocionou agora aqui no final. Bom, obrigado. Obrigado pelo espaço de diálogo. Quanto mais tivermos espaços como este para levar informação, a informação ela transforma a vida das pessoas. E parabéns pela coragem de exposição, né, Maria? Como eu disse no início, você enquanto uma ativista, se expondo, abrindo portas de forma geral e como uma educadora, né, como eu disse também, sempre trazendo essa informação. E eu fico à disposição também para futuros esclarecimentos, né, e agradeço mais uma vez pelo espaço. Legal, gente. Ouvimos aí o doutor Valdir Carlos Severino Júnior, que é psicólogo, professor na FAMERP, a Maria Zipato, ativista e guerreira aqui, parceira nossa, Dr. Carlos Rocha, neurocirurgião e coordenador da unidade Neurocirurgia Funcional do Hospital de Base. Agradeço a todos pela presença e parabéns pelos respectivos trabalhos. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã cedinho às 7 da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Como disse a Maria, espero que chegue a muita gente as valiosas informações aqui divulgadas, enfim, ensinadas para a gente. Lembrando sempre que você pode enviar mensagens com sugestões de pauta, entrevista, reportagem. Nosso WhatsApp está aí na tela e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br.
É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Eude Russo e Wagner Bueno, GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!